Então, assim, ó, depois daquela tabela vocês têm as fórmulas, outras fórmulas com outras grandezas, ou seja, a concentração ela tem massa do soluto e volume. Então, não só necessariamente eu vou poder achar a concentração. Se eu tenho duas grandezas, eu posso achar a outra grandeza. Então, ali, num exercício ele pode estar te dando volume e concentração, tu vai achar massa. Numa outra situação ele pode estar te dando massa e concentração, tu vai achar volume, tá? Então eu tenho que cuidar qual grandeza o exercício está pedindo para eu calcular. Aí eu coloquei ali para vocês. Se o exercício estiver pedindo volume, massa do soluto dividido por C, tá? Aquele traço ali no meio, gente, é só pra gente poder, que na digitação aqui é melhor botar o traço ao lado, tá? Se o exercício estiver pedindo massa do soluto, é concentração vezes o volume, certo? Então, a gente sempre tem que cuidar, ler com atenção o exercício e ver o que ele está me pedindo. Se ele está pedindo concentração, volume ou massa, tá? Então, a gente vai lá para os exemplos. Vamos tentar fazer junto aqueles exemplos ali. Diz assim, o primeiro. Uma solução foi preparada dissolvendo-se 4 gramas de cloreto de sódio em 2 litros de água. Qual é a concentração em grama por litro? Ou seja, o que eu tenho que fazer? Gente, o cálculo aqui é importante, mas assim, ó, não é nisso que a gente tem que se ater. A gente tem que interpretar, a gente tem que cuidar com o português. Por quê? Porque ele tá te dando informações e tu tem que saber que informações são essas, tá? Então, o cálculo é o de menos, o cálculo a calculadora faz, tá? O que a gente precisa é entender o que o exercício está te fornecendo. Então, por isso que eu disse ali, ó, vamos tirar as informações. Após ler o enunciado, vamos tirar as informações. Que informações são essas? São o que ele quer que eu calcule e os outros valores das grandezas, né? Porque se a fórmula tem 3 grandezas, ele tem que me dar pelo menos 2 para eu poder calcular. Então, esse exercício está pedindo o quê? Quais são as informações? Uma solução foi preparada dissolvendo-se 4 gramas de cloreto. 4 gramas é o quê? É massa. Ah, mas por que 4 gramas é massa? Primeiro, cloreto de sódio é um sal, é um sólido. Lembra que eu falei que o sólido é soluto, né? Então, por isso que aquilo ali é massa do soluto. Ah, mas eu não sei que sal, não sei que cloreto de sódio é sal, né? O que eu vou olhar ali? Eu vou olhar a unidade. 4G são 4 gramas. Vou lá na tabelinha de observação importante, eu vou ver que aquele G, ele tá na unidade de massa. Então, por isso que ele é M1, tá? Em 2 litros de água. Litros é a unidade de volume. Se eu não sei, eu vou lá na tabelinha e vou ver que o L tá na unidade de volume, tá? Então, por isso que é o V. Tirei as informações, M1 igual a 4, volume igual a 2 litros e concentração não sei, por isso que eu botei ponto de interrogação. Na segunda parte diz assim, como as unidades de massa e volume são as que precisamos, não é necessária transformação, vamos aplicar a fórmula. Tirei as informações, qual é o outro passo que eu tenho que fazer? Conferir as unidades. Então, massa está em gramas, não preciso transformar, porque a massa eu preciso em gramas. Volume, o volume está em litros, não preciso transformar, porque já está. Então, o que eu vou fazer agora? Só achar a concentração através da fórmula. Qual é a fórmula de concentração? Aí vou lá em cima e vou ver que concentração é igual a M1 sobre V. Coloquei ali, ó. Concentração M1 sobre V. E agora é só substituir os valores. Por isso que é bom tirar as informações, porque aí tu já sabe, tu coloca certinho na fórmula. Ó, massa em cima, então 4 dividido por 2. 4 gramas dividido por 2 litros. Isso dá o resultado que está ali, 2 gramas por litro de concentração. Ok? Número 2. Diz assim, evapora-se totalmente o solvente com volume de 250 ml de uma solução de cloreto de magnésio, com concentração de 8. Quantos gramas de soluto são obtidos? Então, tirei as informações. Quais são as informações? Evapora-se totalmente o solvente com volume de 250. Então, V é igual a 250 ml.
de uma solução de cloreto de magnésio. Não importa quem é o cloreto de magnésio, ele é um sal, não é isso que vai influenciar no teu cálculo. Com concentração de 8, então C igual a 8. Pergunta quantos gramas de soluto. Gramas é massa, então M1. Então ele quer que eu ache M1. Continuando no exemplo 2, tá? Então eu tirei as informações e agora conferir as unidades. O volume, ele tá em ml, então eu preciso transformar em litros. Vou lá na observação e vejo como que eu transformo. De ml para litro, eu divido por 1000. Então, por isso, foi isso que eu fiz ali, né? ml dividido por 1000 dá em litros. Então, 250 ml dividido por 1000, 0,25 litros. Tendo os valores nas unidades que eu preciso, vou aplicar a fórmula. O que ele me pede? Massa do soluto. Vou lá em cima na observação, eu vou lá em cima e vejo qual a fórmula da massa. Massa, concentração vezes o volume. Então, massa igual 8 gramas por litro, que é a concentração, vezes 0,25 litros. Esse é o resultado, 2 gramas, tá? Sempre colocando a unidade lá no final. Questão número 3. Calcule o volume em litros com concentração de 1,1 grama por litro de concentração, 0,03 kg de massa do soluto. Tá? Volume, ponto de interrogação, porque ele me pede o volume, concentração de 1,1 e massa de 0,03 kg, né? Lembrando que o kg é unidade de massa, eu sei lá olhando na tabelinha de observação importante, então por isso que ele vai no M1. O que a gente tem que olhar agora? Transformações, as unidades. Massa está em quilogramas, então eu preciso transformar em gramas. De quilograma para grama se multiplica por 1000. Foi o que eu fiz ali, ó, depois da frase. Kg vezes 1000 dá as gramas, o G. Então, 0,03 kg, quilograma, vezes 1000 dá 30 gramas. Então, transformei aquela massa do soluto em gramas, agora eu já posso aplicar na fórmula e calcular o volume. Volume, massa, dividido por concentração, a fórmula que eu peguei lá em cima. Volume igual a 30 dividido por 1,1. Resposta, 27,2 litros. Ali, na verdade, dá vários números depois da vírgula, por isso que eu coloquei aquela observação. As respostas devem ter, no máximo, 2 casas após a vírgula. Esse aí deu 27,27, 27, 27. Não preciso botar todos os números da calculadora, eu botei no máximo, botei ali um número depois da vírgula, mas vocês podem colocar no máximo 2, tá? Então, gente, eu acho que esses exemplos vocês conseguem, com a explicação desses exemplos, vocês conseguem realizar os exercícios, tá? Façam todos esses passos, leiam o exercício, é importante, tira as informações, vê se as unidades precisam ser transformadas e aplica na fórmula correspondente ao que ele pede para vocês, tá? Então, fiquem bem, tá? Tentem fazer. Se ainda não entenderam, sem problema nenhum, me chamem lá que a gente vai tentar resolver essa situação, tá? Beijo pra vocês.